Olá, pessoal, muito bem-vindos ao QualiCast, o podcast da plataforma Qualifica. Qualifica Cursos e MBA Online, para quem não conhece, é uma plataforma com cursos e carreiras. São mais de 170 cursos, além do nosso MBA Liderando para o Futuro, no MBA 100% online. Eu sou o Rafael Ávila, estou como host hoje desse nosso episódio e eu queria, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade do Hugo. O Hugo é um velho conhecido meu, um grande amigo, a participar desse nosso episódio de hoje. Hugo, muito bem-vindo ao nosso QualiCast. Eu que agradeço, Rafael. É uma honra participar desse podcast, do QualiCast. E é uma honra estar aqui com você, compartilhando nesse momento um tema tão importante para o mercado, para a sociedade. Legal. Gente, como eu falei, eu conheço o Hugo, acho que agora há uns 8 ou 9 anos, Sim. mais ou menos. Né? E o Hugo, além de uma pessoa que a gente trabalhou ali muito próximo, eu vou contar para vocês onde foi, ele se tornou um amigo, um companheiro, é um cara que eu tenho muito respeito na área de inovação, mas sobretudo na área de inteligência artificial, que é o nosso assunto de hoje. Então, deixa eu contar um pouquinho aqui para vocês do currículo do Hugo, para vocês verem com quem a gente está conversando hoje. O Hugo é CEO e cofundador da Hop Digital, já tem 5 anos e 11 meses, mas eu conheci o Hugo um pouquinho antes. Além disso, gente, ele é conselheiro de tecnologia e inovação da FIENG, né, onde a gente divide ali as cadeiras e as ideias, né, junto à FIENG, para quem não conhece, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. O Hugo já também foi fundador da OneForce, uma empresa, né, de soluções de engenharia de software e sistemas. Já são quase 10 anos, Hugo. Impressionante, cara. E aí, dentro das competências dele, as metodologias Agile, o desenvolvimento, Scrum e tudo mais. Além disso, foi conselheiro, né, do UniBH, na área de extensão, pesquisa e extensão. Eu também posso falar que conheço ele de lá, porque sou um professor do UniBH desde 2005. Era também foi presidente cofundador do Grupo Chems, que foi quando a gente se conheceu, que era um grupo de várias empresas ligadas à tecnologia, marketing, muito legal. Gente, o Hugo é formado em ciência da computação na PUC Minas. A gente não foi contemporâneo, que eu formei alguns 15 anos antes, mas tem pós-graduação pelo IETEC, tem também um MBA. Ou seja, gente, o Hugo é um cara de tecnologia, oriundo da tecnologia, mas também já com uma ampla formação em gestão, né? Cara, eu quero falar ainda do Hugo, né? Realmente esse cara que é fora de série. Ele tem uma série de prêmios, gente, da IBM. Então a gente está falando com uma pessoa que é reconhecida internacionalmente, né? Ganharam prêmios de Blockchain Award, Cloud Award. O que mais, Hugo, de prêmios que tem aí? Foram mais de 10 reconhecimentos e prêmios internacionais, né? Cara, coisa boa. Ô, gente, e uma coisa interessante do Hugo, antes, né, da gente entrar no nosso episódio de hoje, é que é um cara muito humilde e muito alto astral. Isso aí. Se tem uma pessoa que é alto astral, né, se está sempre sorrindo, está sempre à disposição, é o Hugo. Então, Hugo, para a gente começar, a gente faz aqui uma audiodescrição para quem não está nos vendo, né, só está nos ouvindo. Então, eu começo com a minha, depois eu convido você a fazer a sua. Gente, eu sou um homem já dos 45 anos, né, estou terminando os 45 do primeiro tempo. Sou um homem branco, né, de olhos verdes, uma testa e um nariz mais avantajados, barba e bigode, o cabelo curtinho, né, assim, já um pouco mais raleando, né? Eu estou hoje trajando uma camiseta branca, uma camiseta de malha, e ao meu fundo eu tenho uma porta branca e eu tenho um pedacinho aqui da biblioteca do meu escritório com alguns livros. Hugo, faça a sua descrição para a nossa audiência. Perfeito. Também sou um homem de 36 anos, pardo, cabelo rarefeito.
Então, cada vez mais careca, mas eu tenho barba, minha barba é cheia, ela está bem curtinha agora. Tô com uma camiseta branca também, bem parecida com a do Rafão. E no meu fundo aqui é um fundo branco, uma parede branca de um coworking. Eu estou aqui no coworking Impact Hub da Savassi, em Belo Horizonte. Legal. Ô, Hugo, como eu disse, você tem uma trajetória já muito reconhecida em termos de gestão de inovação, né, e de startups, mas eu queria que você abrisse um pouco, contando um pouco da sua trajetória, né, porque você é oriundo da tecnologia, hard science, tecnologia pesada. Então, conta um pouquinho para o pessoal da sua história, de como você saiu da tecnologia pura e caminhou para esse lugar da gestão e da tecnologia na gestão. Esse é um ponto curioso, né? Minha carreira, ela sempre foi pautada em buscar tecnologias inovadoras. Então, comecei ali com meus 18, 19 anos. Eu abri minha primeira empresa, não sei se você sabe disso, Rafa, mas antes dessas mesas que você citou, né, o OneForce, Grupo Pequenos, eu tive a Mion Tecnologia, abri ela com 18, 19 anos de idade. E desse momento em diante, desde que eu fiz um estágio, 2 estágios antes, e eu não estava satisfeito em seguir a carreira de mercado de trabalho. Eu queria pensar em uma coisa diferente, pensar em trabalhar com tecnologias novas. Então, desde sempre eu era incomodado com o mercado, que era, normalmente ele estava um pouco defasado. Na época que eu trabalhava, ele andava defasado comparado ao mercado internacional. Hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia o Brasil acaba atuando com tecnologias de ponta igualmente comparadas aí em Estados Unidos e outros países. Mas na minha época, o nosso mercado era um pouco defasado, então eu comecei a empreender em busca de tentar criar coisas novas, trabalhar com tecnologias emergentes. E desde a Mion até um certo momento ali da OneForce, eu estudava bastante, avançava muito na parte técnica. Então, eu buscava ser referência técnica. Então, algumas dessas premiações internacionais são premiações técnicas, não são premiações de negócio. Então, a grande parte, na verdade, são premiações em conhecimentos por conhecimento técnico. E chegou um momento da minha carreira que, apesar que eu gostava muito de colocar a mão na massa, eu gostava muito de fazer essa transformação de tecnologia em solução, eu tive que avançar para a parte de negócios. A parte de negócio acabou me atraindo bastante. Eu acho mais por causa dos meus soft skills. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, me comunicar, interagir, estar perto das pessoas. E isso me levou para a área de negócios, para a área comercial, área de marketing, estratégia. Então, eu acabei avançando e abandonando um pouquinho a mão na massa, tecnicamente, apesar que até hoje eu sou considerado aí um tech empreendedor, né, um CEO tech, que é um CEO que conhece, avança e estuda bastante tecnicamente e conhece bastante tecnologia. Então, o tema, por exemplo, já trabalhamos com blockchain, com nuvem, enfim, IoT, com várias outras tecnologias ao longo da minha carreira, mas o tema de inteligência artificial, por exemplo, hoje eu tenho plena consciência que eu domino e consigo trabalhar, consigo atuar, mesmo não sendo meu papel hoje como papel de CEO, diretor executivo. Eu estudei tecnicamente a solução, estudei tecnicamente a tecnologia, acompanho os projetos, acompanho os nossos clientes. Então, realmente, eu sou apaixonado por tecnologia e acabei me apaixonando por negócio também mais por conta do meu soft skill que pode de pessoas. Eu queria estar perto de pessoas e trabalhar com negócio ajudou aproximar mais das pessoas do que só trabalhar com tecnologia. Oh, gente, eu acho legal assim, vocês entenderem um pouco do perfil do Hugo e de outros companheiros que você tem ali, né? O Thiago, o Gustavo, um time maravilhoso que você trabalha junto. O Hugo tem essa característica, como eu disse, é uma pessoa extremamente técnica. Então ele falou, olha, eles já trabalharam com a IoT, né? A internet das coisas, já trabalharam em projetos de blockchain, de nuvem. E recentemente, essa ênfase que tem dado à inteligência, recentemente não, já tem alguns anos a inteligência artificial. Então, essa é uma característica do Hugo, é uma pessoa extremamente técnica e sabe do que ele está falando.
E ele falou um termo muito importante para a nossa audiência, que são essas tecnologias de ponta, ou tecnologias disruptivas, que elas, independente do negócio, elas podem impactar vários negócios transversalmente. Então, o Hugo é um camarada que entende dessas tecnologias disruptivas e tudo mais. E, como disse, é um empreendedor serial. Então, é um empreendedor em série. Então, dos 18 aos 38 anos, várias empresas. Eu acho que o nosso foco hoje, né, Hugo, assim, valeria vários papos com você, é sobre inteligência artificial. E eu não sei se você sabe, Hugo, se eu sou um fanático, acho que imagino você também, por filmes né, distópicos, de tecnologia, Sim. né? E aí, ao longo da vida, eu sempre gostei muito dessa coisa da inteligência artificial. E eu queria que você explicasse, né? Inteligência artificial é tecnologia do futuro? É de filme de ficção científica? Como que o que é a inteligência artificial e como ela se dá na prática, né? De fato, para as empresas, para as pessoas. Perfeito, Rafael. Inteligência artificial. Eu amo também os filmes de IA, os filmes que abordam esse tema. Eu sou apaixonado, sempre fui, na verdade. Eu acho que são filmes fantásticos. E o que eu mais gosto hoje é que grande parte do que a gente via nos filmes do passado, até mesmo hoje em dia, que falam de inteligência artificial, de robótica, entre outras coisas, são coisas que já são aplicadas no mercado já há bons anos, tá? Apesar do tema parecer novo, né, inteligência artificial é um tema que remete a uma tecnologia nova, uma tecnologia emergente, uma tecnologia disruptiva. Esse é um campo da ciência da computação que existe há algumas décadas, tá, Rafa? Ela existe aí, ela começou aí por volta de 1940, 1950, e ela veio evoluindo ao longo do tempo. Então, é claro que naquela época a gente não tinha poder computacional, internet, vários outros desafios que a gente tinha, técnicos, que acabou impedindo que essa tecnologia evoluísse tão rápido, da época que ela foi criada, e hoje ela está tão presente no nosso dia a dia que a gente às vezes nem percebe, tá? Então, você, eu, todo mundo que está nos ouvindo hoje usa inteligência artificial diariamente, tem contato com várias inteligências artificiais, independente do seu trabalho, na vida pessoal. Vou dar um exemplo aqui, bobo e simples, é o Netflix. Então, a Netflix, ela tem ali algoritmos de recomendação, né? Algoritmos para ficar acompanhando o seu uso, acompanhando a forma que você navega na Netflix, a forma que os filmes que você assiste. Se você parou de ver um filme porque não gostou e passou a ver um outro filme, todo aquele comportamento está sendo monitorado por uma inteligência artificial da Netflix. Ela traz o seu perfil e, a partir daí, ela passa a te recomendar novos filmes, novas séries, tudo que aparece de opções da Netflix ali hoje para você é uma IA que está mostrando, é uma IA que está por trás te recomendando. Então, desde a Netflix, a Spotify, a Waze, qualquer aplicativo hoje que você trabalha, navega, que gera um grande volume de dados, provavelmente tem uma inteligência artificial suportando com vários algoritmos e com várias soluções para tornar uma experiência mais inteligente, uma experiência mais fantástica aí para vocês. Então, realmente, inteligência artificial não é coisa do futuro, não é só filme, tá? É realidade. Nós aqui da Hop temos vários clientes de diversos setores, tá? Então, a gente tem IA para suportar advogado, IA para suportar médico, IA para suportar engenheiro da aviação, IA para suportar vários tipos de profissões, vários tipos de mercado. A gente tem vários cases, depois, ao longo do tempo, desse bate-papo, posso abrir para vocês, mas, realmente, o que eu gostaria de afirmar para vocês, que IA é realidade. IA não é coisa de futuro, não é coisa de ficção, não é coisa que vai acontecer lá na frente. O mercado de IA, esse ano, movimentou mais ou menos 400 bilhões de dólares, é muita grana, e ele vai, a cada ano, ele está crescendo em uns 30%. Então, realmente, é um mercado que em breve nós vamos começar a discutir o mercado de trilhões de dólares em pouco tempo. Então, realmente, é um mercado que movimenta muito dinheiro e está, hoje, muito quente e é, talvez, o tópico mais quente de todas as tecnologias emergentes hoje, é o tópico mais quente nas empresas do Brasil e do mundo.
Hugo, me ajuda assim para nós, talvez tenha na nossa audiência gente que não entende especificamente não é da área tech, né? Você falou assim, cara, a IA, ela usa uma série de algoritmos. Assim, vamos voltar no básico, assim, né? Como é que uma IA de fato opera, né? Como é que ela funciona? O que é esse, ou que são esses algoritmos? Você está dizendo que ela mapeia comportamentos que a pessoa tem no digital. Como é que isso Tá, funciona, para quem não é beleza. da área? Então, a definição da IA, ela pode ser direcionada para duas formas, tá? Normalmente, a gente ou define a IA como uma solução tecnológica que tenta mimetizar o comportamento humano, ou seja, tenta imitar o comportamento humano, seja uma fala, seja uma voz, seja interpretar texto, imagem. Então, isso é muito comum. Quando você entra no Google, em qualquer aplicação que aparece lá, encontre aqui a bicicleta, aí você marca lá aqueles quadradinhos aonde está a bicicleta, aonde está o farol, aonde está o caminhão. Então, aquilo ali é você ajudando a treinar a IA de reconhecimento de imagem, tá? Então, então existe um caminho de definição que a IA, ela tenta mimetizar o comportamento humano, imitar realmente, reconhecer uma imagem. É um software que reconhece uma imagem, identifica, ali é um carro, ali é um cachorro, ali é um gato, ali é uma pessoa criminosa. Então, você pode aplicar IA para reconhecimento de imagem em várias situações. Você pode aplicar IA para fala, que é muito comum, né? A Alexa, a famosa Alexa, que eu acho que está virando febre, praticamente toda casa de amigos e pessoas que eu conheço tem uma Alexa lá, que a pessoa conversa com a Alexa, pede para a Alexa tocar áudio, pede para a Alexa ensinar uma receita. Ali por trás é uma inteligência artificial. É por isso que ela está conectada sempre na internet, tá, pessoal? Aquele dispositivo está sempre conectado à internet, porque essa IA está na nuvem, ela está em algum lugar, e você está conversando com ela, você está mandando comandos para ela está entendendo a sua voz, ela está interpretando e está falando com você depois, interagindo com você. Então, tem esse caminho, tá? De imitar o comportamento humano, aproximar cada vez mais do comportamento humano, e tem um segundo caminho, que eu acho que é muito importante também para o mercado de trabalho, que é o caminho é uma solução tecnológica que você não previamente programa ela, você não define todos os passos do comportamento dela, tá? Você passa para ela dados de entrada, você fala para ela que tipo de resultado que é esperado e ela tenta entender como que ela consegue chegar naquele raciocínio, como que ela consegue entregar o resultado esperado. Vou dar um exemplo aqui de um cliente nosso para tentar aterrissar essa explicação, tá, Rafa? A gente tem um cliente aqui em Belo Horizonte, é um escritório de advocacia, tá? Chamado Ferreira de Chagas. Eles são nossos clientes há uns 4 ou 5 anos. E quando a gente chegou lá, eles tinham 45 advogados, um departamento específico, que ficava lendo publicações, tá? Então, eram 5.000 documentos por dia, esses 45 advogados. Liam, entendiam o que estava escrito ali, qual que é o próximo passo, o que está sendo falado naquele documento, interpretava, mas era um trabalho muito manual, não era um trabalho especificamente de um advogado, era um trabalho de ler, interpretar e falar o que tem que ser feito no próximo passo. A gente entregou uma inteligência artificial para esse escritório que passou a fazer esse tipo de leitura. Ela aprendeu a ler essa publicação e fazer exatamente o que os advogados faziam. Qual é o prazo dessa publicação? Do que ela se trata? O que tem que ser feito? Qual os próximos passos? Então, ela conseguiu aprender como interpretar esses documentos e passou a fazer isso para os advogados. Desses 45 advogados, apenas 3 continuaram nesse departamento fazendo esse trabalho manual. Os demais foram remanejados para outras áreas para advogar. Então, é para vocês entenderem o impacto de uma IA dentro de um setor, por exemplo, o setor jurídico. Então, tem esse outro caminho, que é uma IA que ela aprende algo e ela passa a executar essa tarefa, executar esse papel de uma forma mais inteligente, ou de forma mais rápida, ou de uma forma a complementar ou suplementar aí o trabalho humano. Então, tem esses dois lados, tá? Mimetizar o comportamento humano, imitar formas do humano pensar, falar, sentir, ou fazer tarefas que o ser humano hoje
às vezes tem um esforço muito grande, ou às vezes é humanamente impossível. Por exemplo, esse mesmo escritório tinha picos de 20 mil documentos. Esses 45 advogados não conseguiam ler 20 mil documentos no dia. Para a IA não fazia diferença. Ela gastava lá meia hora, tanto para 5 mil quanto para 20 mil. Eu acho muito legal você dar esse exemplo prático, né, da IA, porque existe também um certo preconceito, né, das pessoas falar assim, não, a IA ela serve para um segmento, para um negócio. E eu me lembro muito que quando a gente se conheceu, você me mostrou um vídeo lá do Watson, da IBM, né, que era um vídeo muito icônico, que falava assim, olha, o Watson consegue aprender não sei quantos idiomas em poucos segundos, ele consegue ler tantos pareceres, ele consegue fazer diagnóstico médico. Então, a minha segunda pergunta para você é, né, assim, aí, como que a IA está sendo aplicada pelas diversas organizações, pelas diversas áreas e segmentos no Brasil e no mundo, né, que você conhece boas experiências. Então, trazer esse exemplo prático para a nossa audiência ali. Perfeito, Rafael. Eu acho que o primeiro ponto é entender que IA está sendo aplicada em todos os segmentos. Então, você citou alguns, medicina, enfim, escritório jurídico, engenharia, mas segundo até um recente estudo da McKinsey, né, saiu agora em agosto de 2022, ela fala de todas as tecnologias, IA aplicada é a única tecnologia que está 100% aderente, está sendo adotada por todos os mercados. Tá? Então, vou dar exemplos aí, citar alguns exemplos. A Hop hoje, ela trabalha, tem uma IA que cria aromas. Então, assim, uma coisa que às vezes a gente nem consegue pensar. Como é que uma solução tecnológica que nunca sentiu um cheiro, ela não sabe o que é paladar, ela nunca provou um morango, um chocolate, e ela consegue criar uma receita de um sabor artificial de morango, uma receita de um chocolate belga, crocante, com fundo ali de nozes, enfim. Como é que uma IA consegue criar sensações? Tá? Então, a gente tem uma IA hoje, com um cliente nosso lá do Sul, de Santa Catarina, que essa IA aprendeu com cientistas, com os especialistas, lá, doutores em aroma, doutores em paladar, e aprendeu como fazer essas fórmulas. São centenas e milhares de formas de construir aromas de morango. Não sei se você sabe, Rafa, mas tem centenas de aromas de morango, morango silvestre, morango isso, morango aquilo. Para cada produto que a gente compra hoje na indústria, artificial, né? Seja um biscoito, um sorvete, chiclete, bala, cada um ali tem aromas diferentes de morango que devem remeter sensações diferentes, e essa IA aprendeu tudo isso. Então, da mesma forma que tem uma IA ajudando a criar um aroma, a gente tá trabalhando em projetos para suportar engenheiros aeronáuticos a dar manutenção em aeronaves. Então, existe cenários diversos, tá? Esse do advogados que eu citei, na parte hospitalar, né, para reconhecer alta. Então, realmente, para a parte de supply chain logística, em inúmeras aplicações, né, então a gente tem IA para definir um estoque ótimo, qual que é a melhor rota, isso já é até aplicado no nosso dia a dia, né, o Waze, tem a IA da Waze para aplicar o Waze, o Google Maps, né, para ajudar a gente na melhor rota. A gente está construindo coisas similares para logística industrial, tá? Então, realmente várias aplicações para diversos setores, para diversas profissões que estão sendo transformadas com essa tecnologia, e ao longo do tempo e dos próximos anos, provavelmente todo mundo que está escutando esse podcast hoje vai trabalhar, de alguma certa forma, com uma IA, suportando o trabalho dele, suportando aí o time dele a desempenhar um bom resultado. Eu acho muito interessante você fazer esse comentário, Gui, e as pessoas, talvez, a gente possa destacar uma sutileza na sua fala. Olha, eu tinha, numa determinada empresa, 45 advogados fazendo um tipo de trabalho. E agora eu posso otimizar esses advogados, cuja formação é longa, né, profunda, em fazer trabalhos que só eles possam fazer, e deixo para uma IA fazer aquilo que, né, ou é humanamente impossível ou levaria muito tempo de um ser humano. Eu acho interessante você colocar isso, porque existe também, né, um preconceito que a tecnologia
ela vai roubar o emprego das pessoas, e, portanto, às vezes é muito difícil a gente ver a adoção de uma determinada tecnologia, como a IA, numa empresa, porque as pessoas ali são resistentes, achando, olha, isso vai tirar meu emprego. Então, eu queria... Você tem uma empresa, né, a Hop Digital, né, que já trabalha em soluções de tecnologia. Eu queria que você comentasse, assim, como é que é esse processo, essa jornada de adoção de uma IA? Quais são as dificuldades, né? Quais são as vantagens? Conta um pouquinho para a nossa audiência sobre isso. Perfeito, perfeito. Eu vou falar um pouquinho da jornada, mas eu vou puxar um gancho nessa questão do medo das pessoas de ser substituído por uma IA. A Coreia do Sul é o país que tem mais automação e robôs em produção, e também é o país que tem mais oferta de emprego, né? É o país que tem menos índice de desemprego no mundo. Então, assim, isso é uma mostra que inteligência artificial ela não veio para substituir pessoas ou para gerar desemprego. Na verdade, ela gera promoção, ela aumenta a eficiência das empresas e, consequentemente, novas ofertas vão surgir, as empresas vão crescer, vão contratar mais pessoas. Então, ela nunca vai substituir o ser humano, até mesmo pela própria característica da solução, tá? A IA, ela nunca é 100% assertiva, ela vai dar 98% de certeza, 92% de certeza, sempre vai ter um ser humano monitorando, acompanhando e vendo se aquele resultado faz sentido ou não, tá? Realmente, Rafael, existe ali uns 14%, segundo as pesquisas de mercado, 14% a 20% do mercado de trabalho que vão ser altamente impactados, tá? Por quê? Por que eles vão ser altamente impactados? Porque eles são altamente automatizáveis. Esse trabalho manual que eu citei dos advogados, ou um trabalho manual de reler planilhas e transformar em outra planilha, esses trabalhos manuais vão acabar sendo automatizados e vão acabar tendo aí talvez um risco se a pessoa só faz aquilo, se ela não muda, não evolui, não avança para outras aplicações um pouco mais intelectuais, um pouco mais menos braçal, menos manual, ela realmente existe um risco de ser substituída, tá? Então, só tocando nesse ponto, que eu acho que é importante, mas voltando nessa questão que você falou da adoção, tudo vem da parte de conhecimento, tá? Então, a Qualicast aí, com esse podcast e pelo propósito de vocês aí, como organização, né, de trazer conhecimento, trazer formação, a jornada de adoção de IA, ela faz parte de um processo cultural. Todo mundo, independente de qual for o seu papel, você hoje precisa entender que inteligência artificial é realidade e precisa começar a estudar como é que isso vai impactar o meu trabalho, o meu dia a dia, a minha carreira, tá? Então, a jornada de adoção de IA começa por aí. Primeiro, gerar essa mobilização. A organização como um todo entende que, a partir de agora, estou construindo uma cultura orientada a dados. Estou construindo uma cultura orientada à inteligência artificial, tá? A partir daí, se eu estou querendo fazer algo cultural, eu preciso mobilizar pessoas, eu preciso que as pessoas se capacitem, eu preciso que as pessoas entendam o que é IA, como é que eu consigo trabalhar com IA hoje, como é que isso pode impactar no negócio. Então, nos nossos clientes, o primeiro passo que a gente faz, o primeiro trabalho que a gente faz com os nossos clientes vamos gerar mecanismos, né, formas de vocês entenderem toda essa dinâmica de trabalhar com IA, entender como gerar bons projetos de IA, entender como identificar, como aplicar IA no seu trabalho e gerar ali uma lista de projetos, uma lista de iniciativas para avançar com essa jornada dentro da organização. E é interessante, Rafael, que esse negócio é tão importante, essa questão cultural, essa questão de conhecimento, que a própria Google, quando ela começou lá no passado a tentar avançar no mercado de IA, né, ela já tinha o pesquisador, ela tinha o Google Maps, ela tinha algumas outras ferramentas à parte. Ela não tinha IA no pesquisador, né? Hoje tem grande parte aí do resultado que a Google hoje, é que o pesquisador dela é baseado em inteligência artificial, tem muitos recursos de inteligência artificial, mas ano passado, quando ela estava começando, ela não tinha inteligência artificial no pesquisador. E quando eles começaram a tentar trabalhar com IA na Google, teve resistências,
do próprio cientista da Google. A gente está falando de uma empresa de tecnologia, pessoal. Teve resistência de como que a gente vai adotar isso, faz sentido ou não faz? E a resistência foi tão grande que a Google não começou a adotar IA no pesquisador, ela começou com IA no Google Maps. Ela pegou um produto secundário para aplicar a IA, para começar a trabalhar com IA, e aí, com o sucesso daquilo, com aquela mobilização, com aquele entendimento que faz sentido, ela passou a aplicar isso aí na organização e criou uma cultura AI-driven, né? Cultura de inteligência artificial, orientada à inteligência artificial. Então, realmente a educação é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante, que acho que dando uma dica aí para todo mundo, é pensar sempre em vitórias rápidas. Não pense que não pense que você é o Elon Musk. Você vai construir o carro autônomo, você é a Tesla. Não, pensa que uma coisa mais simples. Antes de chegar no carro autônomo, o que eu preciso? Eu preciso do carro, assistente de estacionamento, eu preciso de um assistente para mudar de faixa, para identificar um objeto na minha frente. Então, pense tarefas simples, tarefas menores, e a gente começa a entregar várias soluções menores, né? Então, primeiro, mudar de faixa, depois estacionar sozinho, depois identificar um objeto na frente. E ao longo do tempo, de várias soluções construídas, lá na frente você vai ter o carro autônomo. Então, a jornada de adoção de IA nas organizações é assim, vai funcionar dessa forma. E também como pessoa. Você, como pessoa, precisa entender o que eu estou utilizando hoje que tem inteligência artificial. Vou pesquisar. Eu costumo usar esses 5 aplicativos, esses 10 aplicativos. Deixa eu entender como é que a IA funciona com esses aplicativos. Tá, já entendi meu lado pessoal. Agora, no meu dia a dia como profissional, eu sou um planejador financeiro, eu sou uma pessoa de marketing. Como é que a IA está sendo aplicada no marketing? Como é que a IA está ajudando a pessoa da controladoria, da contabilidade, do financeiro? Pesquise, estude. Eu acho que, assim, entenda como é que está sendo aplicado. E, a partir daí, você começa a pensar como é que você vai transformar a sua carreira adotando e utilizando recursos mais inteligentes para potencializar aí a sua inteligência. Hugo, na sua fala, cara, tem coisas que para mim são muito brilhantes, assim. O primeiro delas é que às vezes as pessoas não percebem, mas como o Hugo é um empreendedor em série, tem várias coisas na fala dele que são resultados já de vários projetos que você executou ao longo da sua carreira e que você foi aprendendo. Você falou muito de uma questão de que busca as vitórias rápidas, né? E a gente, muitas vezes, quando vai fazer um projeto de inovação, e você me acompanhou ali, enquanto eu era executivo da Ânima, né? A gente pensava, nossa, eu tenho um projeto de transformação gigantesco da educação e tal. E eu acabei muito na prática aprendendo, né, que às vezes segmentar em subprojetos e encontrar pequenas soluções para alguns caminhos foi algo que permitiu com que a gente fizesse a transformação. Então, para o pessoal que está ouvindo, às vezes é muito importante, a gente quer fazer um super projeto revolucionário, mas a revolução começa com pequenos passos, pequenas vitórias, pequenos testes. Porque te permite, né, Hugo, você falou, se educar, porque, gente, diante de uma nova tecnologia, a gente vai se educando, né? Vai aprendendo com eles e aprendendo sobre aquela solução. Então, uma coisa que eu achei muito legal na sua fala é isso, né? A gente vai aprendendo sobre o uso da tecnologia a partir dessas pequenas conquistas, pequenas vitórias. Ao mesmo tempo, você falou de cultura da empresa. Mesmo empresas altamente propensas, elas enfrentam resistências internas. Então, acho muito legal você citar isso, inclusive da forma como a Hop trabalha na sua empresa, porque você vai ali conquistando as pessoas aos poucos, né? Traz uma solução, a implementa, tem uma grande vitória, aí as pessoas querem aprender sobre aquilo, aí você entrega uma outra solução. Acho isso muito legal para a nossa audiência, que são compostas de vários estudantes. Hugo, você falou uma coisa no início da sua fala, e de novo você falou da educação. Talvez o grande segredo da gente não se tornar irrelevante, o ser humano, é a gente continuar aprendendo, né? Sim. O lifelong learning, e ao mesmo tempo desenvolver essas soft skills que você falou. Eu queria aproveitar essa fala sobre você comentar, né? Como é que foi
Como é que você vê essa jornada de desenvolvimento de soft skills? Como que nós, humanos, vamos continuar sendo relevantes no mercado de trabalho, a despeito das tecnologias? O que você pensa disso tudo, cara? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é lembrar que inteligência artificial é uma tecnologia que ela aprende, tá? Então, é o famoso termo que muita gente fala, machine learning, aprendizado de máquina. É uma máquina que está sempre aprendendo, tá? Que vai estar sendo que vai te ajudar a ser aplicado em vários setores aí. Então, assim, esse ponto é um ponto importante. Como é que eu consigo me manter relevante? Primeiro, aprender como ensinar uma inteligência artificial, como fazer esse aprendizado de máquina, como eu consigo treinar uma IA. Você já faz isso hoje sem querer, né? Então, citando aquele exemplo que eu falei do Captcha, né? Que você tem que marque aqui os elefantes, marque aqui os sinais, marque aqui os semáforos, aquele grande quadradinho de imagens, né? Você tem que selecionar lá aonde está a bicicleta. Aquilo ali é você treinando a IA do Google, né? Então, só que você pode fazer isso para o seu dia a dia, você entender como é que eu consigo hoje trabalhar com uma IA, mas como é que eu consigo hoje treinar uma IA, ser relevante no treinamento dela. A IA também, ela segue o mesmo caminho, tá? De long life learning, a mesma coisa. A IA, para o resto da vida, ela precisa aprender. Para o resto da vida, eu aprendi a fazer a manutenção de uma aeronave, tá? Mas a aeronave muda, novos cenários acontecem, então o tempo todo os engenheiros precisam ensinar essa IA. O tempo todo os advogados têm que ensinar a IA, que eu citei nossa de publicação, ou para de sentença, ou para o médico de diagnóstico. Então, sempre vai ter mudanças, sempre vai ter cenários novos, e você, como ser humano, você, como profissional, precisa aprender, estudar, entender como aplicar IA e também estudar como ensinar a IA, como ajudar os cientistas de dados a entregar a melhor IA para você e para o seu time, para a sua empresa. Então, acho que esse é um ponto bem relevante, né? Trabalhar em conjunto, colaboração humano e robô. E a questão das soft skills, cara, que você já falou 2 vezes, e eu acho importante a gente destacar isso, porque, por exemplo, eu falo muito sobre isso. Hoje nós somos, né, uma plataforma de cursos, mas não são só os conhecimentos que a gente ali traz alguma ênfase. A gente, quando propõe uma trilha, uma jornada de aprendizado, a gente também embute ali uma série de soft skills que a gente quer que os nossos estudantes desenvolvam. Quais que você acha que são, assim, as soft skills que você desenvolveu ao longo da sua trajetória ou que seriam relevantes nesse mundo da IA? Eu vou falar especificamente da IA, né? A principal hoje é tolerância a falhas. A gente não pode ser impaciente quando se trata de IA, tá? A gente é muito... Com o ser humano, às vezes a gente releva o erro, né? O médico falou que era tal coisa e, na verdade, tem que fazer outro exame, outro médico falou outra coisa. Então, você entende o erro humano, você entende aquele médico, talvez ele não tinha todas as informações, ele precisou de um exame. E quando se trata de IA, as pessoas, o primeiro passo, a primeira coisa que o ser humano pensa é: a IA não pode errar. É um robô, ele é perfeito. Então, e a gente precisa saber lidar com falhas. Ela vai errar, ela vai ter problemas. Então, a trabalhar essa questão mental, né, essa questão de equilíbrio, quando você está trabalhando com uma IA, é muito importante. E eu digo isso porque a gente teve um caso de sucesso na nossa história, tá? Um caso. Ao longo do tempo de todos os projetos de IA, teve uma IA nossa que não entrou em produção. Ela funcionava, ela entregava o resultado, ela aprendeu lá a gerar 50 milhões de combinações diferentes, cenários diferentes, e entregar o melhor plano para o nosso cliente, tá? O melhor plano operacional para ele. E o diretor dessa empresa e algumas pessoas envolvidas nessa empresa, elas se recusaram a utilizar a IA. Como assim essa IA vai me substituir? Como assim essa IA? Eu vou trabalhar com uma IA? A minha fala, o que eu decido, o que eu defino vai perder importância. Então, a questão de ego, entendimento que, cara, a IA está ali para te ajudar. Então, essa questão de trabalhar a consciência quando se trata de IA é muito importante, tá? É interessante que a gente fala de consciência quando a gente fala humano contra humano, né? Humano com humano, mas acho que é importante também você entender que aquilo ali está ali para te ajudar, está ali para te suportar,
ela vai errar, você está ali para... essa questão de ego tem que ser muito bem trabalhada, os medos, né, de ser substituído, coisa do tipo, também tem que ser bastante trabalhado. Então, esse é o primeiro ponto. E outro ponto de soft skill que é muito importante é a gente conseguir, além da paciência, né, e conseguir interpretar melhor a situação, tá? Interpretar cenários, essa visão mais analítica, interpretativa, a gente precisa entender melhor o que está acontecendo. Essa visão analítica é bastante importante, é algo que tem que ser trabalhado. A IA, às vezes, ela é um pouco obscuro o resultado dela, o que ela está fazendo, por que ela está fazendo isso? Aí você tem que ir lá, entender, discutir, analisar, então, conversar com cientistas de dados, entender por que está acontecendo ou não. Então, você tem que ter muita conversa entre quem não é da área de tecnologia, cientista de dados, com quem é da área de especialista, um médico, advogado. Tem que ter um diálogo muito bom, bem construído, para que tanto conhecimento de negócio quanto conhecimento técnico seja transformado em aprendizado, a máquina aprenda, interprete e passa a gerar aquele resultado. Então, esses 2 pontos, soft skill, eu acho que são os mais relevantes, tá? Nossa, Hugo, assim, eu sempre gostei muito de conversar com você, mas eu acho que você trouxe para mim 2 pontos que às vezes eu falo muito com os alunos. Eu acho que os estudantes não sabem, né, que eu originalmente sou de um campo das relações internacionais. E eu me lembro, quando eu comecei lá nos anos 90, a estudar, eu não entendia, assim, eu tenho que estudar direito, eu tenho disciplina de contabilidade, eu tenho disciplina de finanças, eu tenho disciplina de sociologia, eu tenho de história, geografia, e eu falava assim, nossa, isso é super legal, mas onde que eu vou aplicar isso na minha vida? Uhum. E talvez essa parte que você trouxe, né, da questão de olhar e entender cenários complexos, né? Hoje, 25 anos depois da minha formatura, né, hoje eu consigo fazer uma série de inferências mais assertivas sobre os cenários, interpretar. E você está falando muito disso também da tecnologia. Além disso, essa coisa que eu nunca tinha... É a primeira vez que eu escuto. A gente tem uma tolerância enorme com o erro humano e a gente tem pouca tolerância para o aprendizado da máquina, achando que ela já vai vir com a solução pronta. Então, eu achei isso sensacional. Só para completar, acho que um ponto bem importante também dessa linha é a questão de empatia, né? Se você está treinando a IA, você precisa entender o outro lado. Quem vai utilizar essa IA? Como é que isso vai ser interpretado? E por que isso é importante, tá? O maior erro e maior risco da inteligência artificial hoje de gerar prejuízos, tanto para a humanidade ou para o usuário final, é o famoso viés. Você está treinando a IA, mas está treinando isso de forma enviesada. Tá? Então, assim, quando você não tem, por exemplo, dentro do seu time de treinamento, você não tem diversidade, a gente fala muito de diversidade, né? Quando você não tem diversidade no seu time de cientistas de dados ou de quem está treinando a IA, essa IA ela vai vir com viés pelo time que está sendo treinado. Então, isso acontece em casos assim absurdos. Por exemplo, a IA de reconhecimento facial não consegue identificar pessoas orientais. Então, a Apple, no começo do Face ID da Apple, ela teve problemas no Ocidente, no Oriente, né? Então, para ela, todos os japoneses eram iguais, todos os ocidentais ali, orientais eram iguais. E são completamente diferentes. São raças diferentes, pessoas diferentes, enfim, com várias características diferentes, e a reconhecia todo mundo com a mesma coisa. Por quê? Os treinamentos e a base de treinamento veio lá do Ocidente, veio da Apple, veio dos Estados Unidos, que tinha poucas amostras, né, poucos exemplos do Oriente, de forma... Qual é a diferença do coreano, do japonês e do chinês? Ou entre os coreanos, de milhões de diferenças entre os coreanos. Então, essa parte de ter empatia e ter diversidade, né? Você, cara, deixa eu entender o que ela está propondo, realmente está fazendo sentido. Não está ferindo nenhum tipo de preconceito, coisa do tipo. E isso aconteceu, vários exemplos muito tristes, tá, Rafael? Tipo, de inteligências artificiais que viraram nazistas, em menos de 1 hora. Então, em menos de 1 hora, a IA da Microsoft, isso é um caso público, né? Ela virou nazista, ela começou a aprender com as pessoas que estavam conversando com ela, a aprender coisas erradas, as pessoas começaram a xingar ela e fazer coisas piores ainda, e ela passou a xingar, virou nazista, depois quis se matar. Então, realmente,
IA é uma coisa muito complicada com relação a essa questão de empatia, diversidade. Tudo isso tem que ser trabalhado para a gente não trabalhar uma solução enviesada, uma solução preconceituosa, uma solução que vai ferir aí as pessoas, né, seja emocionalmente ou seja fisicamente. Então, realmente, esse ponto é bastante importante também. Hugo, eu me lembro que eu tinha um grande amigo que trabalhava comigo, que era o Henrique, né, na área de transformação digital da Anima. Acho que você chegou a conhecer também, o Henrique é de Santa Catarina. Eu me lembro que ele me mandou um artigo, né, a gente fazendo projetos de IA, e eu acho esse ponto que você trouxe da diversidade, né, e do viés. Não sei se você sabe, hoje eu estou assim, muito dedicado a entender a neurociência, né, de entender como o cérebro funciona, e a gente sabe, pela neurociência, que a gente tem as chamadas heurísticas, né, que são os vieses. Então, o viés, a heurística de afeto, a heurística de abundância ou escassez, e que isso afeta o nosso processo de tomada de decisão. Então, é muito interessante você trazer isso, porque eu me lembro que o Henrique me mandou um artigo que era basicamente assim, será que é preciso de uma pessoa ética, ou qual ética para se criar uma IA? E eu me lembro que esse artigo falava sobre o budismo e o aprendizado de máquina. Eu estou destacando isso, né, por essa conversa, mas eu destaco esse ponto que você trouxe para a nossa audiência, é que, para além da paciência que ela está aprendendo, e ela até aprende muito mais rápido que a gente, além de você ter essa noção da diversidade, porque nós somos seres enviesados. Então, se eu estou dando para ela um banco de dados específico, né, que tem determinados viés em quem construiu ele, obviamente esse resultado vai trazer esse viés. Então, a minha pergunta agora é assim, que é como a IA está impactando o mercado de trabalho, né, e quais são os impactos na sociedade? Você falou de muitos impactos positivos, e esses negativos? Como é que está sendo pensado isso hoje, em termos da IA? Eu acho que esse é um ponto importante, tá? Existe um movimento aí o pessoal está falando de deep techs, que são tecnologias de grande impacto social. E a IA é a principal tecnologia hoje que a gente está trabalhando, pensando em gerar impactos sociais. Como é que a gente consegue trabalhar inteligências artificiais em prol, enfim, da sustentabilidade, enfim, para geração de economia, geração de riqueza, redução de pobreza, enfim, vários outros pontos que são pontos importantes. E isso está sendo bastante aplicado, né, bastante estudado pelas organizações, não só privadas, mas públicas também, de como que a gente consegue usar dados em prol de gerar impacto social, impacto na sociedade, tá? Então, realmente, grande parte dos, por exemplo, desperdício de alimentos. O que acontece com o desperdício de alimentos? Tem vários motivos, mas tem muita informação ali por trás, tem muitos dados ali por trás. Aonde existe o desperdício? Em qual quantidade? Como é que a gente consegue gerar economia? Que tipo de logística ou caminhos que a gente poderia tomar para conseguir reaproveitar aquele alimento e aquele alimento chegar ainda fresco para a sociedade. Então, são várias perguntas complexas que envolvem um grande volume de dados, envolvem uma complexidade muito grande. Por exemplo, território do Brasil, a gente fala da pobreza no Brasil, a gente fala da fome do Brasil. É tão complexo isso que somente uma solução como inteligência artificial vai poder suportar, ajudar, interpretar todos esses dados e ajudar a construir um plano, ajudar a dar um norte, ajudar a direcionar o que precisa ser feito, qual que é o melhor caminho. Então, a IA hoje já está sendo bastante aplicada nessa linha, tá? Da linha de gerar impacto social aqui na ROP. A gente está buscando bastante estudar, se envolver, trabalhar. A gente ainda não tem nenhum tipo de projeto hoje de impacto social, tá? De um projeto que vai gerar um grande impacto na sociedade. Por enquanto, todos os nossos projetos são projetos corporativos, né? Então, da aviação, da indústria, são projetos ainda que estão resolvendo problemas e, de uma certa forma, de nichados, né? Problemas daquelas empresas, mas a IA, ela realmente tem esse potencial, a gente está trabalhando isso, a gente tem esse propósito aqui dentro da nossa organização de gerar impacto na vida das pessoas, né? A gente quer gerar esse impacto, a gente está trabalhando para isso, e ao longo do tempo e nos próximos anos a gente vai ver muita solução de IA suportando aí e ajudando a gente nessa questão, tá? Então, tem soluções já sendo aplicadas pelo governo,
por algumas empresas. A Hop em si, ela está começando agora a se envolver, a avançar cada vez mais nisso, mas é um caminho inevitável, né? Todo mundo, a partir de agora, precisa se envolver, ajudar a fazer isso acontecer. Eu acho legal porque o Hugo já deu o spoiler aqui, gente, o que vai ser a HOP ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sim. Então, o próximo projeto da HOP, da turma, né, como eu disse, que é uma turma que eu gosto muito, é começar a olhar, talvez, para essas metas do milênio, né? Como olhar, como a questão do desemprego pode ser trabalhado na cooperação entre humano, corporativo, governo, sociedade, né? Como resolver a questão da fome. Então, o Hugo já deu esse spoiler aí, que a empresa dele provavelmente estará no futuro trabalhando essas metas É isso mesmo. e usando a IA. É Conte isso aí. comigo. Bastante nesse caminho. Ô, Hugo, eu queria agora, né, acho que a gente está já caminhando para o fim da nossa conversa, cara, mas assim, tem uma coisa muito legal, eu falei, a sua carreira é uma carreira muito, muito estruturada, consolidada. Eu queria que você comentasse para a turma aqui, quem está na área de tecnologia, né, como eu faço, se eu quiser hoje mudar minha trajetória e trabalhar e potencializar minha carreira em IA, que tipo de habilidades eu preciso desenvolver, quais são os conhecimentos, né? Como é que eu vejo se faz sentido para mim, ou se eu posso, Rafão, continuar usando os serviços de empresas como a sua, de outras pessoas? Tá. Acho que um ponto importante aí, para quem está querendo entrar nesse mundo da tecnologia, é primeiro não se apegar à tecnologia. Então, igual o Rafão falou de IA, mas ele contou um pouquinho da minha história, né, como empreendedor. Eu já trabalhei com várias tecnologias, já fui reconhecido mundialmente com várias tecnologias. Então, hoje a bola da vez é IA, e realmente todo mundo está adotando, todo mundo está absorvendo. A gente precisa, né, estudar, entender como aplicar IA no meu dia a dia, né? Então, os skills mais o skill mais crítico de IA é a matemática, tá? Então, entender de matemática, entender de probabilidade, estatística, essa a parte mais crítica da IA é a parte matemática, tá? Porque a parte de solução tecnológica, algoritmos, entre outras coisas, elas são um pouco mais simples, entre aspas, porque são soluções que já são comprovadas, né? São soluções aí que já existem vários aceleradores, tem vários cientistas e profissionais que vão poder suportar, mas lidar bem com números, entender de probabilidade, entender de estatística, é algo que você precisa ter como educação, precisa ter como formação, tá? Então, acho que da parte de inteligência artificial, se você quer colocar a mão na massa mesmo, é importante você avançar para essa parte de estatística e matemática. Na parte tecnológica em si, eu acho que é mais ser curioso e não se apegar à tecnologia, se apegar ao problema. Então, lá no passado, quando falava de supply chain comigo, no passado, fala 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando falava de cadeia de experimentos comigo, eu já pensava para blockchain. Primeira coisa que eu pensava, blockchain. Tá, era a tecnologia da vez que eu estava tentando resolver soluções de cadeia de experimento, né, de logística, com essa tecnologia. Mas eu estava focando no problema. O problema continua existindo, vários problemas de supply chain continuam existindo. Hoje eu estou trabalhando com inteligência artificial para resolver esses problemas. Amanhã vai surgir outra coisa, talvez uma IA no metaverso, não sei, realmente não sei o que vai surgir daqui a uns anos de novas tecnologias. Sempre vai surgir novas tecnologias. Então, se você quer estar pensando em carreira, pensando em construção da sua carreira, até refletindo um pouco da minha, não se apegar à tecnologia, você tem que aprofundar, você tem que estudar, tem que realmente estar apaixonado pelo aprendizado e não pela tecnologia em si, porque a tecnologia ela vai mudar, ela vai ficar ultrapassada, mas os problemas sempre vão continuar aí aparecendo, as soluções sempre vão surgir, você tem que estar sempre aprendendo. Então, na IA específico, é estatística matemática, mas como um profissional de tecnologia, é se apegar ao aprendizado contínuo, é se apegar sempre no problema e solução, não na tecnologia em específico. Legal. Gente, eu sempre peço, né, assim, eu peço licença aqui à minha audiência, eu sempre faço essa consideração no final, essa pergunta no final. Eu queria que você... Tem, cara, assim, Você falou de filmes, né? Mas você tem alguma indicação de filme, de livro, de texto sobre IA, para as pessoas que nunca... talvez não se tocaram para como ela está no seu dia a dia,
ganhar essa curiosidade. Eu me lembro lá no Anima Lab, que a gente trabalhou junto, né, na Anima, ali no UniBH, no Estoril, tinha os meus livros e tinha os livros de vocês, que a gente deixava lá. Você tem alguma indicação de livro, filme, algum perfil que você fala, que você acompanha, que é super legal para IA? Tá. A primeira indicação é as próprias redes sociais da Hop. Então, fazendo um jabazinho. Mas fica à vontade, cara, fica à vontade. Então, quem quiser seguir a gente aí no Instagram, no LinkedIn, né? Então é Hop Digital. No Instagram é hopdigital.ai, né? De inteligência artificial em inglês, Artificial Intelligence. Então, acho que o primeiro ponto é a gente está gerando bastante conteúdo nas redes sociais, a gente está gerando bastante informação, tá? Existem alguns perfis também das Big Techs que eu acho que vale a pena vocês seguirem, tá? Então, não sigam o perfil em si, da IBM, da Google, da Amazon. Normalmente, essas Big Tech, essas grandes empresas de tecnologias, elas têm perfis específicos para a parte de inteligência artificial e inovação, tá? Então, a parte de laboratórios, a parte do MIT, tem muita coisa legal rolando nas redes sociais, e eu falo muito rede social porque livro é interessante, eu vou falar de um que é bem legal também, mas essa parte de rede social, ela pega muito o público e hoje em dia de estudante, né? Quem está estudando, está se formando, está com contato direto com redes sociais, está no Instagram, está no LinkedIn. Então, já que a gente está isso no nosso dia a dia pessoal, por que não no profissional, por que não seguir perfis de profissão aí, perfis profissionais, né, dessas grandes empresas, tá? Então, acho que a primeira dica é essa. De filme, Rafão, o que eu gosto muito, já sempre é falado quando se fala de inovação, eu gosto muito daquele filme, é futurístico, né? Quando a gente fala de Black Mirror, é futurístico, tem são cenas e episódios futurísticos, mas tem muita coisa que fala de Black Mirror ali que já acontece no dia a dia, tá? Então, vários cases, vários exemplos ali de episódios de Black Mirror, o cenário é futurístico, mas a tecnologia que eles estão falando, ou eles estão utilizando, já foi aplicada em algum lugar, já é referência de alguma tecnologia na prática. Então, acho que para você ter esse pensamento aí um pouco mais criativo, né? Cara, olha só, Black Mirror está acontecendo isso. Será que dá para fazer isso no meu trabalho? Será que alguém já fez esse tipo de solução? Provavelmente vai ter algumas coisas legais aí que você vai conseguir trabalhar e atuar aí no seu dia a dia, tá? E eu acho que de livro, aí já pegando um pouquinho da minha carreira, né? Como eu falo, apegar não o problema, a solução, eu amo Steve Blank e Eric Rice, são os dois autores aí do Customer Development e depois, consequentemente, aí, um livro que é muito falado, que é Startup Enxuta. Mas eu acho que o Steve Blank com Customer Development, eu acho que esse livro e esse conteúdo é o conteúdo que eu sigo ao longo da minha carreira toda, tá? E vou continuar seguindo. Que é esse trabalho de você focar na experiência, focar no cliente final, focar na solução, no problema, e não na tecnologia. Então, de referência bibliográfica, eu acho que quem ainda não leu, vale a pena ler o Customer Development e aplicar no seu dia a dia para construir produtos, soluções tecnológicas e trabalhar com tecnologia, tá? Legal, Hugo. A gente sabe que esse é um papo que a gente poderia ficar horas fazendo, mas, né, existe aqui um período, um tempo limitado. Eu queria mais uma vez te agradecer e mais uma vez agradecer a todo o time da Hop, né, assim, todos os grandes amigos e pessoas que eu conheço, por essa oportunidade de bater um papo com você. Então, muito obrigado por fazer hoje esse nosso episódio, cara. E eu que agradeço, Rafão, não só no meu nome, mas todo o time da Hop, né? A gente tem uma longa história aí em conjunto, meus sócios, meus amigos, meus colaboradores, todo mundo gosta muito do Rafão, né? Todo mundo aí provavelmente já sabe, né? O Rafão é uma referência em inovação e educação e outras coisas mais, né? Então, essa parte de soft skill, enfim, o Rafão, ele realmente transforma as pessoas, o Rafão ajudou a me transformar como profissional, como pessoa, é amigo também da minha família, meus pais gostam bastante do Rafão, então eu gostaria de agradecer bastante esse bate-papo, essa oportunidade de estar aí com você hoje. Muito obrigado mesmo, de coração, e pode contar sempre comigo aí, tanto pessoalmente como profissionalmente, no que precisar, beleza?
Legal, gente. Então, fica aí, né, esse agradecimento também à audiência. E eu espero vocês nos nossos próximos episódios do QualiCast, né, o nosso podcast da plataforma Qualifica.